Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com um médico urologista, Dr. Laércio Jerônimo Silva, um amigo do Alcoólicos Anônimos, na verdade é um colaborador há muitos anos, não é verdade, Dr. Laércio? Isso mesmo, mãe. É um prazer ter você aqui novamente para a gente falar sobre esse assunto, alcoolismo, que é tão importante, porque eu acho que perturba, atrapalha a vida de tanta gente, de tantas famílias, não é verdade? Com certeza, Mônica. Vamos começar falando um pouquinho sobre o alcoolismo. O que é o alcoolismo? O alcoolismo é um abuso, é a dependência química da substância alcoólica. O indivíduo pode beber socialmente, o álcool em si não é um mal. O mal é o abuso desse álcool. O sujeito que é dependente do álcool, ele bebe de manhã, de tarde, de noite, ele bebe quando está alegre, ele bebe quando está triste. Existe até uma expressão chamada alcoólatra de fim de semana, que o sujeito trabalha a semana toda e não vê a hora de chegar o sábado e domingo para poder encher a cara, né, como se diz no popular. Então, na verdade, você tem que ver se a bebida está trazendo prejuízo para você. Você não sabe onde deixou o carro, você dirige alcoolizado, você tem uma série de malefícios causados pelo uso contínuo do álcool. Agora, toda pessoa que bebe vai se tornar um alcoólatra? As estatísticas falam em 15%. O problema é que a gente não sabe quem é quem, então deve-se tomar muito cuidado. E quem que se torna alcoólatra? Existe uma tendência familiar, né? Dizem que filhas de alcoólatras 100% casam com alcoólatras. Sim. Eu detesto essas estatísticas, porque ainda mais o número 100%, mas a gente observa isso com uma altíssima frequência. Então, na verdade, o alcoólatra é aquele indivíduo que tem dificuldade de lidar com as emoções. Ou seja, qualquer ser humano. Nós temos muita dificuldade de lidar com a ansiedade, com o medo, com a raiva, né? E o sujeito busca o prazer imediato, procura se anestesiar. A turma diz, poxa, você fica tão bem quando você bebe, você perde a inibição, perde a timidez, né? A timidez é o medo, né? O medo de crítica, né? Então, na verdade, são os seres humanos comuns que podem se tornar alcoólatras. Não é nada assim especial, né? Tem essa coisa hereditária, né? que ajuda, né? O indivíduo com história de alcoolismo na família deve tomar mais cuidado ainda ao beber socialmente, né? Agora, uma pessoa que bebe só no final de semana, a gente pode dizer que ele é alcoólatra? Se isso leva a abuso, entendeu? A prejuízo, se há uma quantidade muito grande de bebida, isso danifica física e mentalmente o indivíduo. O que seria, é a quantidade que vai definir se ela é alcoólatra ou não? Ou é se ela tem esquecimento, ou é o jeito que ela fica, o que define? Eu acredito mais que isso é a segunda parte que você falou, os danos causados pelo indivíduo alcoolizado, os danos a si mesmo, a sua saúde física e mental, os danos à sua família, os danos à sociedade, né? O sujeito perde emprego, o sujeito falta ao serviço, o indivíduo acaba não controlando as suas emoções, agride a mulher, agride aos filhos, né? Começa a ficar doente, ter gastrite, pressão alta, diabetes, cirrose, e o sujeito se mata, né? Você morre com alcoolismo de uma forma muito precoce. Hoje em dia, os meninos e as meninas já começam a beber, apesar de ser ilegal, apesar da sociedade procurar vigiar isso através dos bafômetros, através da proibição de bebida menor, mas hoje em dia a história do alcoolismo geralmente começa na adolescência, ou às vezes até na infância. Então talvez o início muito precoce da ingestão, que a família dá um golinho, oferece uma bebida ao filho, porque ele bebe, né? Acha isso normal da bebida, isso às vezes predispõe o indivíduo ao alcoolismo, sem dúvida. E aquele indivíduo que bebe, mas que gosta de beber porque fica mais calminho e vai dormir? Desde que não cause danos a eles, nós falamos no começo, como você perguntou, Mônica, desde que não cause problemas a você ou aos outros, a bebida é uma
coisa saudável, natural. A medicina mesmo diz que tomar uma taça de vinho diariamente faz bem para o coração. Existe uma série de adágios, de lemas, de sugestões, a própria cachaça, bebida nacional, né? Essas coisas todas é cultural, faz parte da civilização, e isso é importante para o homem, beber, pode-se beber, né? Cerimônias religiosas, né, utilizam substâncias químicas, utilizam álcool. Então, na verdade, desde que isso não cause prejuízo ao indivíduo, a bebida não é ruim. O que é ruim é o alcoolismo, é a doença. Entendi. Bom, vamos falar mais disso no nosso próximo bloco. Obrigado. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, nas férias tem perguntas que não querem calar. Presença de crianças, principalmente naqueles condomínios que não têm área de lazer. Nas férias, como se fazer com as áreas comuns? Olha, nesses casos principalmente, há necessidade de que o síndico ele tenha muito jogo de cintura, ele seja um cumpridor da lei, mas ao mesmo tempo levando todos os moradores no melhor convívio possível. A criança, e principalmente na época de verão, infelizmente, nossa cidade ou até a região, embora o calor seja constante, nem sempre tem sol, acaba ficando todo mundo em casa ou dentro do condomínio, enfim. Acaba gerando um problema dentro das unidades, principalmente onde tem criança. Então, o que tem que ser feito? Todo mundo tem que ser convidado a participar no sentido de existirem algumas atividades dentro das áreas comuns que integrem as crianças, integram os adolescentes e até o pessoal da melhor idade, porque todo mundo integrado, a convivência fica melhor. E outra coisa que é importante, que a gente percebe muito hoje em dia na vida corrida, né? Os pais cada vez menos ficam presentes junto aos filhos na hora principalmente do lazer. Mas você diz o quê? Tem um responsável, serviço né? de monitor? Uma monitoria poderia ser o caso, mas se não tiver condição, por exemplo, financeira de fazer isso, pelo menos um dos pais, em rodízio, né, tudo combinado entre si, ficar responsável naquele momento, por dia, por semana, enfim. Isso, cada prédio pode usar essa estratégia para coibir eventuais abusos e, ao mesmo tempo, não acontecer um problema dentro de casa ou até mesmo com outro vizinho. Ah, isso é importante. Muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem, Mônica. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.